Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. O vídeo da semana passada foi o 10º episódio da 10ª história. É isso tudo mesmo. E acabou passando batida essa marca no episódio passado, eu nem me liguei. Eu só fui perceber quando eu estava postando o vídeo. E hoje então a gente vai prosseguir com a história do nosso escravo sem nome. Se você não está acompanhando desde o início, aqui embaixo na descrição tem o link para o primeiro vídeo dessa história atual. E a gente continua mergulhado ali no psicológico do personagem. A gente está trabalhando os traumas dele, as coisas que ele viveu no passado e as consequências disso para o momento atual. E isso tudo a gente vai usar para poder compor o desfecho da história. A gente só está precisando resolver essas questões para poder fechar. Então o nosso texto tem algumas lacunas para preencher nessa cena, né? A gente tem uma aqui em cima, que é uma ponte aqui entre esse trecho e esse. E a gente precisa resolver a parte final, sendo que em algum momento eu vou incluir alguns detalhes sobre o momento da entrega, que é o momento em que ele abandona a voz dele definitivamente, né? Sobre isso tem uma questão interessante para falar antes de eu começar a escrever, é que talvez não tenha ficado claro na história e eu preciso elaborar isso um pouco melhor, mas a questão dele não ser mais capaz de falar não diz respeito a nenhum dano físico que ele tenha sofrido, né? Então isso aí precisa ficar claro na história, que é algo ou proveniente de alguma magia, de alguma coisa assim, uma criatura fantástica que tenha estabelecido alguma ligação com ele e tenha de fato roubado a voz dele. Eu ainda vou ver se eu quero fazer essa abordagem fantasia total assim, né? Ou então isso é decorrente do trauma que ele sofreu pela preparação que ele teve para poder viver essa vida, para se livrar da voz dele eventualmente, e a mudez do personagem é uma trava psicológica. Em ambos os casos a gente deixa a possibilidade do personagem recuperar a voz dele no final da história, afinal de contas a gente vai querer o personagem falando, interagindo com as pessoas, né? Mas é preciso tomar cuidado aqui para o leitor compreender que essa incapacidade dele de falar é bem possível que isso aconteça envolvendo apenas o lado psicológico, né, de uma pessoa. Mas vamos lá, vamos começar a trabalhar. Eu já tenho aqui uma coisa para fazer, que esse pedacinho aqui é meio que uma continuação do que eu estava escrevendo aqui. Aqui eu estava falando sobre as matulas, eu acabei desenvolvendo o sonho e ficou esse trechinho aqui que é meio que uma continuação do pensamento anterior. Então eu vou transferir isso aqui lá para cima e começar a trabalhar a partir disso. Vamos lá. Então, eram elas as responsáveis pela educação e preparo dos meninos e também por definir o momento da entrega. Então, eu estou dando a entender aqui que não é uma idade geral para todos os escravos, é a matula que determina quando cada um está pronto para poder passar pelo ritual. Então, vamos ver, acho que aqui é um bom lugar para a gente começar a falar sobre isso. Então, realmente eu aproveitei aquela lacuna para poder desenvolver a noite fatídica em que ele perdeu a voz dele, e eu acrescentei alguns elementos de resistência. Lógico, ele é o nosso herói, então ele precisa desafiar as autoridades, principalmente autoridades opressoras e injustas, como as que ele teve no início da vida, né? Então eu vou lendo e comentando aqui. Com o escravo aconteceu em seu 5º aniversário, a entrega, né?
Foi levado ao pântano no início de uma noite gelada e fez o melhor para enfrentar com coragem as dores e provações infligidas em sua mente e corpo ainda em formação. Então aqui é um bom exemplo de um momento em que eu acho muito mais interessante contar do que mostrar. Então nesse ponto em que finalmente eu vou revelando como se dá a entrega da voz do personagem, eu não acho legal, não acho necessário detalhar com minúcias que torturas que ele sofreu, que sofrimentos pelos quais ele passou. Eu acho que fica muito mais impactante para o texto, muito mais interessante para o leitor deixar o critério da imaginação dele elaborar como se deu isso, né? Que tipo de sofrimento o personagem passou. Então cada leitor vai preencher essa lacuna à sua maneira, conforme a sua própria noção de dor, de tortura, de sofrimento. Então isso é importante também. Às vezes a gente fica muito obcecado por querer mostrar tudo como se contar fosse um pecado, mas não é. É um recurso legítimo que a gente precisa usar a nosso favor, a favor da história que a gente está contando. Vamos seguir então. Ele jurou a si mesmo que não choraria, mas sua matula lhe dizia que todas as crianças deveriam cair em prantos, ao menos uma vez. Se não ouvissem o choro, os donos do pântano não tomariam conhecimento de sua presença e não ficariam com sua voz. Porque eu começo a insinuar qual é a mitologia por trás disso tudo, né? Qual é o folclore por trás disso. Vamos ver se eu vou especificar isso melhor ou não. Ainda estou decidindo. Ele realmente não queria chorar, mas sua matula era bastante competente. Vetusta Frano sempre se gabava dela aos amigos e visitantes de sua propriedade. Gostava de promover desfiles, onde exibia seus escravos perfeitamente dóceis e silenciosos. Então aqui, como eu disse antes, eu estou compondo figuras de autoridades sem caráter, injustas com ele, né? Justamente para poder enfatizar as qualidades dele como herói. Então ele sendo uma criança com pouca idade e a arma que ele tinha era decidir não chorar. Então esse embate dele, esse jogo de forças entre as habilidades da matula de quebrar a vontade dele e a teimosia de uma criança pequena decidida a não chorar naquele momento, então isso tem um apelo. Então seguindo, sua matula sabia muito bem como fazer chorar a criança mais teimosa e determinada, que é o que eu falei agora. Durante aquela madrugada fria, a mente do escravo vagueou pelos diálogos travados com a matula, sobre seu futuro, seu destino, que já estava resolvido antes mesmo de seu nascimento. Ele sempre perguntava o que o pântano faria com sua voz. Um dia ela respondeu. E aí vamos ver o quanto dessa mitologia a gente vai trabalhar aqui e o quanto a gente vai deixar sem explicação para manter o mistério, né? Só vou tirar essa pontuação aqui, porque essa história não tem diálogos, como ele não tem voz, então é uma história inteiramente sem diálogos e os dois pontos ali davam a entender que teria uma fala logo depois e eu não estou trabalhando com isso nessa história. Foi só a força do hábito mesmo. Então eu dei uma alterada aqui. No início perguntava o que o pântano faria com sua voz, uma coisa assim, que é uma pergunta construída de maneira infantil, da forma como uma criança formularia. Mas aí eu troquei para poder repetir o pântano aqui embaixo. Então ficou assim. Um dia ela respondeu que as vozes viajavam até as profundezas do pântano e encontravam refúgio no peito de seres poderosos, porém incompletos. Eu quero dar um nome para esses seres, né? Eu não quero chamar de seres, fica muito genérico. Vou fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Então vou começar aqui com a palavra divindade. Poderia ser essa, mas como eu estou trabalhando com deuses no universo da Cléria, né, eu não quero que fique confuso para o leitor, então vamos lá. Deidade, Deus, Diva, nome, potestade. Nome, né? Nome é a melhor opção. Ser ou potência divina, divindade, deidade, cada um dos deuses do paganismo. Ótimo. Então esses seres vão ser os numes. Agora vamos ver se existe alguma coisa já feita com esse nome. Numes. Numes é o plural de número, mesmo que divindades. Não me parece que tenha nada relevante em termos de ficção com esse nome. Então os nossos seres do pântano vão ser chamados de os numes. Ao menos pelas pessoas de Tântalo, né? Vamos incorporar esse nome então aqui na resposta da matula. Um dia ela respondeu que as vozes viajavam até as profundezas do pântano e encontravam refúgio no peito de um dos numes, seres poderosos cuja beleza e sabedoria estavam além da compreensão de qualquer homem, porém incompletos.
Então isso faz bem uma relação com as estátuas que ele vai encontrar mais pra frente, que são ocas, né? Vamos ver o que mais a gente pode falar sobre isso aqui. Então fiz um relato aqui tentando escapar do formato de diálogo, já que eu não quero trabalhar com eles nessa história. Não sei se funcionou, não sei se ficou muito embolado, né? Se ficou, depois eu dou uma mexida. Mas eu fiz aqui bem nos moldes do folclore, aquelas histórias que são contadas meio que sem muita definição, sem muita precisão, né? Em termos muito vagos. Então é essa a intenção, que fique uma história que vai sendo passada de pessoa por pessoa, diziam isso e aquilo há muito tempo atrás, bem nos moldes das histórias populares envolvendo fenômenos inexplicáveis. Né? Então, a partir daquele ponto que eu defini o nome dos seres, né? Talvez sua criação fosse obra de um deus caótico e trapaceiro, mas apesar de todas aquelas qualidades, os números eram incompletos. Isso foi tudo que ela disse naquele dia. Tempos depois, após muita insistência, a Matula contou que, incontáveis anos atrás, um homem caído em desgraça refugiou-se no pântano e chorou, clamando por uma ajuda que já não achava possível receber. Aqui eu não especifiquei que desgraça era essa, nem nada, né? Como eu falei antes, eu estou trabalhando em termos gerais. E essa foi a primeira vez em que a voz humana foi o sopro, né? Também tem dois Qs. Essa foi a primeira vez em que a voz humana foi o sopro que deu poder ao nome. Deixa eu ajeitar isso rapidinho. E essa foi a primeira vez em que a voz humana insuflou poder a um nome. Né? Como agradecimento, o ser cantou de volta, e a partir de então o homem foi feliz como nunca. Isso aqui é bem o final de lenda, né? Outros repetiram o feito do homem, as vozes dos números aumentavam, formando um coro avassalador que reverberava pelo pântano de tempos em tempos. As melodias eram capazes de curar qualquer enfermidade, restaurar corações partidos, iluminar mentes perdidas, mas nada disso era para ele ou qualquer outro escravo. Então aqui eu estou fazendo um retorno para poder emendar no parágrafo de baixo, que é o que eu preciso fazer agora. Como eu falei antes, talvez eu mexa nessa estrutura aqui, essa coisa dela contar a história em dois momentos, tem que ver ainda por que exatamente que ela fez isso, mas eu vou deixar isso para mais tarde. Vamos fazer a junção aqui.
Bom, acho que a lacuna foi totalmente preenchida e ficou assim. Ele estava no mundo para presentear o coro dos números com sua voz e trabalhar. Apenas isso. E assim aconteceu. Depois da entrega, deixou de obter respostas da matula. Afinal, escravos sem voz não faziam perguntas. Seguiu seu destino sem possibilidade ou ânimo para questionar. Passou a desenvolver os músculos com os homens e trabalhar nas plantações e jardins de seu mestre. Uma noite, com 11 anos, o escravo teve um pesadelo cujos vestígios, e aí segue a história como estava escrita, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai encontrando as respostas para as questões que ficavam em aberto na história, e é assim que funciona, né? A gente vai escrevendo, vai abrindo possibilidades de desenvolver e vai trabalhando em cima dessas possibilidades para poder fazer uma história coesa, uma história completa. Então, a gente já sabe um pouco mais a respeito da mitologia que gira ali em torno do pântano, e a ideia é fazer com que isso dialogue com o que ele encontra quando ele chega lá agora, né? As estátuas ocas, elas têm as aberturas na boca por onde passa o vento, e daí vem a melodia que as pessoas ouviam. Agora, quem fez essas estátuas? Quem está por trás disso, né? É o que a gente vai tentar responder no final da história. No próximo episódio, então, o nosso trabalho é finalizar essa cena e preparar, fazer um esboço da cena da Cléria, usando essa aqui como base, como guia para fazer uma estrutura parecida, que é assim que a gente está escrevendo desde o início. E enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora, e aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!